Com toda certeza você já ouviu falar nos seres celestiais, nos anjos de Deus. Os anjos, eles são seres sobrenaturais criados por Deus para protegerem a humanidade e auxiliarem a humanidade a mandado de Deus. Mas você conhece o seu anjo da guarda? Você tem curiosidade a respeito desse assunto? Você já ouviu falar no assunto a respeito de anjos da guarda? Será que será que existe um anjo para cada pessoa no mundo? Neste vídeo eu estarei falando a respeito deste tema. Os anjos, esses seres celestiais, eles trabalham diretamente para Deus e obedecem apenas às ordens de Deus. Portanto, quando você quiser a ajuda de algum anjo na sua vida, peça primeiramente a Deus e não ao anjo em si, porque o anjo, ele faz a tarefa e o crédito é sempre para o Criador, até porque toda honra e toda glória é dada a Deus. E o anjo, por ser servo e filho de Deus, ele fica honrado em servir a seu pai. Anjos da guarda, ou anjos que protegem uma pessoa. Com toda certeza você já ouviu falar nessa frase. Ah, foi o seu anjo da guarda quem te protegeu. Há quem acredite que cada pessoa no mundo, ela possui um anjo de Deus que a protege e a guarda. Na realidade, a Bíblia, ela fala dos anjos como fazendo parte do exército celestial de Deus e sendo guardiões, literalmente sentinelas de Deus, estando sempre à disposição de Deus para servir somente a Ele. A Bíblia em si, ela não fala a respeito do termo anjo da guarda, mas ela afirma que Deus, ele mesmo, o próprio Deus, ele dá ordem aos seus anjos para que nos protejam de todo o mal espiritual. Não há referência bíblica que diz a respeito de cada pessoa ter um anjo individual de sua guarda. Por conta de que os anjos, eles não têm só a função de serem guardiões de pessoas, eles têm uma série de outras funções e vão muito mais além do que simplesmente guarda-costas. Pensando nessas dúvidas que as pessoas têm a respeito de anjos da guarda, eu criei um tema que é esse, né? E eu criei uma lista com 12 versículos bíblicos que falam sobre a proteção dos anjos para com as pessoas da terra, para com nós, os humanos. Fique agora então com os 12 versículos bíblicos a respeito da proteção dos anjos para com as pessoas humanas e uma breve explicação a cada versículo sobre o versículo em questão e sobre os anjos. Em Gênesis capítulo 24, versículo 40, nos é dito o seguinte: E ele me disse, o Senhor, cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Nesse contexto aqui, o anjo está protegendo o servo de Abraão, que é Eliezer, a buscar uma mulher, uma esposa do mesmo povo de Abraão, para seu filho Isaque, para que ele se case com uma mulher do mesmo povo, da mesma crença, da mesma fé em Deus, e não uma mulher cananeia ou egípcia de crenças pagãs. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, é dito que eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Esse versículo, ele fala muitas coisas. E quando Deus quer, quando você pede, quando você faz uma oração sincera e singela e simples a Deus, Deus ele envia um anjo para que guarde o seu caminho e te leve a um lugar preparado. Ou seja, esse versículo por si só, ele já demonstra que Deus tem o poder sobre os anjos, que são filhos de Deus.
No mesmo livro, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 34, é dito: Vai, pois agora conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. No livro de Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Esse versículo, ele fala muita coisa a respeito dos anjos, porque aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, os seus justos mandamentos, suas diretrizes, e é uma pessoa justa aos olhos de Deus, os anjos acampam à sua porta, e os anjos livram ele de qualquer mal carnal ou espiritual, alguma maldade humana ou alguma maldade demoníaca. No livro de Salmos, capítulo 91, que é um dos capítulos mais famosos do livro de Salmos, no versículo 11 e no versículo 12 é dito o seguinte: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Neste versículo, ou melhor, nesses dois versículos, cita que os anjos, quando Deus dá a ordem a eles, eles nos sustentam e eles nos guardam. Eles pegam as nossas mãos para que nós não tropeçamos nosso pé em pedras. Essas pedras podem ser dificuldades da vida e até mesmo ataques espirituais. No livro de Isaías, capítulo 63, verso 9, é dito: Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Neste versículo aqui está tratando a respeito de uma angústia e a respeito do anjo de sua presença, da presença de Deus, que o salvou, né, a mandado de Deus. Então, a mandado de Deus, os anjos salvam as pessoas de uma angústia, de uma tristeza e de sentimentos negativos. A mandado de Deus, eles os libertam. No livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Uma curiosidade aqui que o nome anjo, aqui no original do texto do livro de Daniel em aramaico, aparece o termo Bar Ilahim, ou Bar Ilah. A salvação de Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós podemos ver a proteção que os anjos de Deus, a mandado de Deus, têm para com nós. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aqui também nós vemos a proteção de Deus para com nós através dos anjos. Os anjos vêm e fecham até mesmo a boca dos leões. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Em Mateus capítulo 18, versículo 10 diz: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Esse versículo enfatiza que as crianças, os pequeninos, têm os anjos que os protegem, ou seja, de certa forma, um anjo da guarda. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nos diz que os anjos, eles são como uma torcida, que eles torcem para que você se arrependa dos seus pecados e se entregue a Deus. Tanto que eles se alegram, há alegria entre os anjos quando você
aceita a Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 2 diz: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Esse versículo aqui diz que, sem saber, às vezes, as pessoas hospedaram anjos por conta da hospitalidade. Eu espero que vocês tenham gostado destes 12 versículos que eu citei a todos vocês. Fiquem todos com Deus, com Elohim, e até o próximo vídeo do canal.